Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer para vocês aqui uma reflexão sobre um versículo que tem me pegado aí essa última semana. Eu vi um pastor falando sobre isso, o pastor Jack, e isso me fez recordar, me lembrar alguns momentos, algumas passagens que eu tive, alguns episódios que eu tive na minha vida, na minha juventude. Eu achei interessante falar sobre isso porque eu acredito que isso é muito pertinente para o nosso tempo, para os nossos dias. Tem passado aí alguns meses e parece que esse mês de junho foi o mês do cuidado mental do homem, mas isso não se fala muito disso abertamente, né? Mas uma das coisas muito importantes que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida é da nossa mente. É daquilo que nós pensamos, naquilo que nós gastamos tempo, naquilo que tem tomado os nossos pensamentos, enfim. Tudo aquilo que nós pensamos tende a se tornar um desejo. E todo desejo tende a nos tomar um tempo para realizar esse desejo. E a não realização desse desejo tende a nos fazer algum mal. Porque aquilo vai virar uma cobrança para cima de nós. E todo homem tem os seus desejos, tem suas vontades e, enfim, as frustrações da vida, elas tentam nos tirar do nosso foco, né? Todo mundo vai sofrer frustração. Eu tenho falado para muitas pessoas durante esses últimos dias, durante esses últimos meses, que a vida adulta, ela é difícil. A nossa vida, ela é de luta em luta. E a palavra fala que a gente vai andar de glória em glória. A glória não é que a gente vai viver uma glória, não. É dando glória a Deus pelas lutas. Quando a palavra fala que Abraão ia dando glória a Deus no seu caminho, é que ele ia dando glória a Deus em tudo que acontecia na vida dele. Então, acontecia alguma batalha, glória a Deus. Acontecia alguma luta, glória a Deus. Alguma frustração, glória a Deus. Alguma vitória, glória a Deus. Então, nós não podemos deixar com que isso tome conta total dos nossos pensamentos, das nossas vontades e nos fazer desistir daquilo que nós pretendemos, daquilo que nós sonhamos. Enfim, a palavra que eu venho trazer a reflexão hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu vou contar aqui o contexto para vocês e eu vou ler o trecho que eu quero comentar. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, Paulo e Silas estão pregando o evangelho durante alguns dias. E eles saíam da casa de Lídia, onde eles estavam hospedados, e eles iam até ali o centro da cidade, né, para pregar o evangelho até o fórum. E nesse caminho uma mulher vinha atrás dele gritando: Paulo e Silas, verdadeiros homens de Deus. E ela fez isso por muitos dias. Até que um dia o apóstolo Paulo virou para trás e disse para ela: sai dela, Satanás, e expulsou o demônio daquela mulher, o demônio de adivinhação. Ela estava falando a verdade, mas a verdade vinha por um meio não fidedigno, um meio maligno. E só que é o seguinte, alguns homens poderosos daquele lugar ganhavam dinheiro com aquela mulher, porque ela fazia as adivinhações, o povo pagava ela e ela tinha um dono. Esse dono ganhava dinheiro com ela, ele acabou no prejuízo e ele pediu para que as autoridades prendessem Paulo e Silas. Paulo e Silas presos na prisão, foram jogados ali no cárcere e lá dentro eles começam a louvar. Eles estão acorrentados, eles estão presos, os pés e as mãos acorrentadas, e dentro da prisão eles começam a cantar. Um começa a louvar, outro começa a orar, e de repente acontece um terremoto. A palavra diz que à meia-noite acontece um grande terremoto. As cadeias se quebraram, as correntes se quebraram, as portas da prisão se abriram e aqueles homens foram todos libertos que estavam ali dentro. Só que o carcereiro, que era responsável pela segurança daqueles homens, ele estava dormindo. E na hora que ele acorda, que ele vê a prisão, a porta da prisão aberta, ele pensa, ele imagina que não teria mais ninguém lá dentro. Por quê? Era tudo escuro. Imagina aquela época, na meia-noite, tudo escuro, ele não conseguia ver lá dentro. Então, quando ele olhou e viu as portas abertas, na mente dele, os prisioneiros tinham fugido e aquilo lhe custaria a vida. E aqui eu quero ler com vocês o que acontece. Aqui, ó, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 25 eu vou ler. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos.
Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Até aqui eu já contei o contexto para vocês. E esse texto aqui, o verso 28, é o que eu quero comentar. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. É aqui que eu quero tratar esse assunto. Não te faças nenhum mal. As esperanças para esse carcereiro acabaram. E ele ia sofrer uma grande consequência se aqueles presos tivessem fugido dali. E o apóstolo Paulo, sabendo daquilo, tendo, não sei se ele teve uma palavra de conhecimento, porque ele estava da mesma forma que não dava para ver eles lá dentro, talvez não dava para ver o carcereiro lá fora, mas o apóstolo Paulo brada em alta voz: não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Não faça nenhum mal a si mesmo. Em outras traduções, essa aqui é a NVI, na NVT vai estar lá: não te mates, não tire a sua própria vida. O apóstolo Paulo, ele tem essa sensibilidade de alertar esse homem que não precisava fazer aquilo. Não te faças nenhum mal. Essa é a mensagem de hoje. Não te faças nenhum mal. E aí o apóstolo Paulo termina o texto e o versículo colocado aqui assim: porque estamos todos aqui. Então não te faças nenhum mal, porque ainda existe alguém que quer te abraçar. Não te faças nenhum mal, porque ainda existe alguém que quer te ouvir, que quer ouvir a tua voz. Não te faças nenhum mal, porque tem alguém agora, nesse momento, esperando uma palavra sua, uma mensagem sua, uma ligação sua. Não te faças nenhum mal, porque existe alguém que vai chorar se você partir. Existem pessoas que vão sofrer se você partir. Você não sabe, mas muitas pessoas amam o seu silêncio. Muitas pessoas amam as tuas conversas. Muitas pessoas amam a tua presença. Eu tive um amigo que a gente teve assim um último momento da nossa vida, na sala de aula ali, e parece que foi uma despedida. Foi o melhor dia da sala de aula. Ele brincou com todo mundo, fez piada com todo mundo, de uma forma que todo mundo ficou até meio constrangido, porque ele nunca havia agido daquele jeito. E 2 dias depois ele acabou dando fim à própria vida. E fica as perguntas, né? A escola se preocupou, toda a coordenação se preocupou com a sala de aula, e vinham ali mentores, psicólogos, os professores preocupados, porque ninguém sabia por que aquilo havia acontecido. Era um bom menino, tinha uma boa família, era um garoto de 18 anos, 17, 18 anos, já tinha carro. Ele já não era rico, mas ele já tinha ali na época uma lan house, e o pai dele construiu para ele. Ele tinha uma boa vida aos nossos olhos. E a pergunta que fica é: por que ele fez aquilo? Né? Por que a gente não teve essa palavra de conhecimento, de falar: nós estamos aqui? Você tem uma oportunidade hoje. Você tem uma oportunidade de dizer para alguém que você ainda está aqui. Você tem uma oportunidade ainda de dizer para alguém eu te amo, de mandar um abraço, um oi. Você ainda tem essa oportunidade de falar para alguém: não te faças nenhum mal. E você ainda tem a oportunidade de desistir disso que você está querendo fazer, para dar ouvido à voz de Deus dizendo: ainda estamos aqui. Ainda estamos aqui. O próprio Jesus disse que ele iria partir para o Pai, mas ele mandaria um Consolador, um Espírito Consolador. Nós temos a oportunidade de viver a era em que o Espírito Santo habita dentro de nós, em que o Espírito Santo age em nós e através de nós. Então não importa a dificuldade, não importa o medo, não importa as circunstâncias. O que importa é o que a palavra está dizendo. E a palavra diz: nós estamos aqui, não te faças nenhum mal. Ainda estamos aqui. Queridos, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Eu achei isso muito pertinente, muito importante. Eu vi o pastor falando sobre isso. Falei: todo mundo tem que falar sobre isso. Principalmente aqui na internet.
A gente precisa deixar essa mensagem para as pessoas, porque tem muita gente desistindo da vida, desistindo do casamento, desistindo dos filhos, desistindo dos pais, desistindo dos amigos, desistindo do profissionalismo, desistindo das artes, desistindo de tudo, porque sofreu alguma frustração. Mas diante da frustração, existe alguém dizendo: não te faças nenhum mal, porque nós estamos aqui ainda. Então, a palavra que eu quero deixar aqui hoje é essa: não desista de você, porque o Senhor, Deus, Jesus, ainda não desistiu e nem vai desistir. Amém? Deus te abençoe.